Esta semana, vários sites governamentais foram invadidos pelos hackers. Eles burlam os sistemas de segurança, assustam autoridades e a população com a ousadia criminosa. Governo federal, Senado, Petrobras, ninguém está imune à ação desses piratas cibernéticos. E o pior, até o computador da sua casa pode ser usado como intermediário para a atuação dos invasores. Pesquisar e encontrar novas ferramentas da internet. Esta é uma busca dos jovens fascinados em tecnologia. Mas, às vezes, essa paixão foge do controle e muitos usam o que sabem para cometer crimes. Nas últimas semanas, os hackers desafiaram a segurança de páginas do governo federal. Primeiro foi o site da Presidência da República, logo depois o do Senado. Mas qual é a punição para estas atitudes? A destruição de informações em um site é, no mínimo, um crime de dano, que tem previsão no Código Penal. No Paraná, essas ações são investigadas pelo Nuciber. Muitos casos demoram para ter uma solução, já que dependem de informações de empresas internacionais. Às vezes, dependemos de respostas que vêm do exterior e algumas são demasiadamente demoradas. Temos respostas aí que chegaram depois de quase 3 anos. Mas nós jamais desistimos, nós vamos até o final, até obter a resposta. O nosso índice de acerto quanto à origem das conexões é de 100%. E não são só as empresas e os setores do governo que devem estar atentos com a segurança na internet. Em casa, medidas simples podem evitar grandes problemas. O antivírus é essencial. Outra medida é a colocação de senhas nos computadores e redes de internet sem fio. Isso pode evitar que hackers utilizem o seu computador como intermediário de práticas ilegais. O delegado afirma que, em caso de problemas na grande rede, o melhor é procurar a polícia e nunca tentar solucionar o problema sozinho ou com a ajuda dos chamados especialistas. Os computadores que não são revestidos da devida proteção, como são mecanismos como o antivírus, o firewall, o anti-phishing, eles são, digamos assim, um canal aberto para os criminosos que usam redes de computadores zumbis para práticas de outros crimes. Então, redes wireless abertas não são recomendadas. Coloque senha, procure fechar. Não empreste senha para absolutamente ninguém e tome muito cuidado quando deixa equipamento aberto sem qualquer tipo de proteção. Bom, e além de atualizar sempre o antivírus, como a gente viu, essas medidas, o que mais podemos fazer para evitar problemas com as informações que disponibilizamos no computador todos os dias? Para esclarecer esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o professor de Segurança da Informação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Christian Souza Mendes. Tudo bem, Christian? Boa noite. Boa noite. A gente viu aí a reportagem com algumas dicas, mas é importante a pessoa sempre estar atenta de que o computador, na verdade, nenhum computador é 100% seguro hoje em dia. Com certeza, com certeza. Isso é algo que nós temos que ter na cabeça, né? Que nunca um computador ele vai ser sempre 100% seguro. Mas ele nunca é 100% seguro, mas pode ser mais seguro algumas vezes com algumas atitudes. Além dessa que a gente mostrou na reportagem, quais outras as pessoas podem fazer para se prevenir? Eu diria, basicamente, a utilização é de modo consciente, né? Que a pessoa saiba que os sites que ela vai utilizar, que ela vai acessar, na verdade, são sites conhecidos, né? Que ela tenha um antivírus, um firewall, como foi indicado na própria reportagem, que ela não abra, vamos dizer, anexos de e-mails de pessoas que ela não conhece, normalmente aqueles, veja aqui uma foto, esse tipo de situação, né? Que ela tenha esse tipo de consciência, vamos dizer, no momento da utilização. Que desse modo ela consegue reduzir e muito bem as possibilidades, vamos dizer, de invasões na sua máquina. Agora, como é que é a ação dos chamados crackers, né, que são os hackers do mal, digamos assim? Como é que é a ação deles e como eles podem utilizar o computador da pessoa? A pessoa, inclusive, pode perceber na navegação de que o computador dela não está seguro? Sim, sim. Na verdade é o seguinte, em geral os crackers utilizam 2 métodos, né? Um que seria a tentativa de indisponibilizar determinado serviço. Então, por exemplo, como vocês citaram ali, páginas da Presidência, da Petrobras e tudo mais, eles acabam fazendo com que muitas pessoas, muitos computadores acessem no mesmo instante aquela página, podendo gerar indisponibilidade, né? E o segundo caso que seria realmente um roubo de informações. A grande maioria absoluta dessas tentativas de invasões que ocorreram nas últimas semanas foram de indisponibilidade
do site. Ou seja, não roubaram informações, simplesmente derrubaram o sistema. Perfeito, exatamente. É só a gente pensar de um modo bem simples. Se a tua empresa, tua instituição, ela tem uma previsão de acesso de 30 mil acessos diários, e você, em determinada hora, você tem 100 mil acessos. A tua estrutura ela não está adequada para essa quantidade de acessos. Então, esse foi o principal problema que ocorreu nessas instituições. Tirando só 2 casos, que foram o caso da UNB e o caso do IBGE, que realmente ocorreu um defacement. O que foi isso? O que é isso? Foi um acesso indevido à página e aí sim, alteração na página principal daquela instituição. Então aí os crackers realmente tiveram acesso a informações ali para realizar essa alteração. No caso dessas outras instituições, a gente comentou com o Petrobras, o site da Previdência e tudo mais, estão sendo divulgados para roubaram informações, estão sendo divulgadas na internet. A grande maioria dessas informações que estão sendo divulgadas são facilmente acessadas em sites de relacionamento, como Orkut, Facebook, Twitter e assim por diante. E além do que, vamos dizer, na própria internet. Se você for um funcionário público, fez algum concurso alguma vez, teu CPF, teu RG, muitas vezes está disponível na internet. Então essas informações que o pessoal está divulgando não condizem com a real invasão, vamos dizer, e com acesso a dados sigilosos. Agora, é verdade que já existe até uma modalidade de crime, o sequestro pela internet? Sim. Quer dizer, um sequestro virtual? Como exatamente, exatamente. O que acontece, na verdade, é que a pessoa de casa, o usuário, muitas vezes, com qualquer mensagem que ocorre no computador dele, ele vai lá e pressiona o sim, normalmente. Então, o que acontece? Muitas vezes, nesse momento que você está acessando algum site, alguma coisa do tipo, você, sem saber, você está permitindo que seja instalada alguma ferramenta dentro da tua máquina, né? E um cracker, nesse momento, ele vai, muitas vezes, acessar informações da sua máquina sem você saber. Às vezes, a sua máquina fica um pouco mais lenta, muitas vezes não. Por isso que é essencial que você tenha um antivírus, né, na sua máquina. Para que o quê? Normalmente, para acessar dados da sua máquina, utilizar técnicas que nós utilizamos na área de segurança, mas eles acabam utilizando contra o próprio usuário, exigindo que você pague determinada quantia para que você tenha acesso às suas próprias informações. Quer dizer, a pessoa vai lá utilizar o computador e abre uma janela lá dizendo você só vai poder agora utilizar o seu computador se depositar um dinheiro em tal conta. Exatamente. Agora, porque o seu computador foi sequestrado. Agora, para as pessoas que realmente não têm todo esse domínio do computador, que utilizam mais para acessar e-mail, isso aqui, como que eles podem fazer se eles não têm realmente essa noção? Chamar alguém, alguma pessoa para dar um check-up no computador? O ideal seria que realizasse o check-up, vamos dizer, no computador a cada 6 meses, por exemplo, alguma coisa do tipo. Para que você, mesmo utilizando de modo consciente, pode acontecer de você esquecer o teu antivírus desatualizado, você não ter um firewall instalado. O firewall, qual seria a ideia? É uma ferramenta que ela vai bloquear os acessos externos à sua máquina, né? Que seria necessário que todos tivessem. Normalmente a gente só ouve empresas implementando isso daí. Em casa, normalmente a gente não tem. Então, eu diria que o essencial seria que você tivesse essa conscientização na utilização, mas, se possível, que você tenha um técnico de informática, um especialista nessa área, que possa lhe auxiliar nesse sentido. Mas a gente sabe que isso no dia a dia é um pouquinho complicado. Então, por isso que existem vários sites hoje na internet que lhe auxiliam, vamos dizer, como você aumentar a segurança na sua máquina, esse tipo de coisa. Então, normalmente, eu digo que é um pouquinho de cada uma dessas coisas que você vai conseguir construir uma estrutura não 100% segura, mas razoavelmente segura dentro de casa. Ok, Maravilha. obrigado, professor, pelas informações. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite. E você vai ver depois do intervalo, o frio intenso atrapalha a produção de hortaliças aqui no Paraná. E como evitar gripes e resfriados no inverno através da alimentação. Não saia daí, a gente volta já já.